Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira, dia 21 de julho, com as principais notícias da pecuária brasileira. Com o mês caminhando para o seu final, o trabalhador brasileiro já descapitalizado, os frigoríficos que conseguiram aumentar a escala de abate estão tentando pressionar a cotação da arroba. Mas a oferta ainda reduzida de animais para abate continua dando sustentação para o mercado. E o andamento da negociação do boi gordo é um dos assuntos de hoje do nosso editor Sidney Maschio, que continua trabalhando em casa, cumprindo ainda o distanciamento social recomendado pelas autoridades de saúde contra o espalhamento da Covid-19. Boa noite, Sidney. Seja bem-vindo à lida. Boa noite, Pedro. Muito boa noite para todo mundo. Saindo da ramada ainda de madrugada com as moitas de mato molhadas de orvalho, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV só teve um pouco mais de trabalho para passar no atalho da Ribeira e, tendo vencido a empreitada no tempo que tinha sido estabelecido, está se apresentando aqui na frente da televisão para fazer a nossa reunião novidadeira, começando então a função com a recitação da prosa abrideira. Pois é, faz muito tempo que não se via aqui no nosso mercado boiadeiro brasileiro uma carestia de mercadoria tão grande quanto esta atual, né? E mesmo com o consumo de carne estando bem mais acanhado do que seria o normal, assim mesmo, por conta aí dos prejuízos e das encrencas que a pandemia está provocando na nossa economia, assim mesmo o comprador de gado não está conseguindo derrubar o preço do boi no tanto que ele queria e gostaria. Pois então, sendo o caso de campear orientação a respeito do rumo que vai ser tomado pelo carretão no estradão daqui para frente, a gente pediu novamente a ajuda preciosa e inteligente da zootecnista Tainá Drugovic, analista da Scott Consultoria, que a partir de agora passa a ser baseada não mais em Bebedouro, aqui no interior do estado de São Paulo, mas em Rondonópolis, lá no interior de Mato Grosso. Muito boa noite, Tainá. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso arranchamento eletrônico. Que boa novidade. E a gente continua a nossa parceria. Boa noite, Tainá. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. Agora um pouquinho mais longe do interior aqui do Mato Grosso, mas também trazendo cada vez mais novidades aí para o pessoal. Muito interessante. Ô, Tainá, agora me diga o seguinte, por que é que a falta de apetite do consumidor brasileiro, né, não está sendo suficiente para derrubar o preço do boi gordo no mercado? Sidney, o que a gente tem acompanhado é um equilíbrio ali entre oferta e demanda. Embora nos últimos dias a gente acompanhou aí uma oferta sutilmente melhor aí de gado confinado, a falta de apetite aí das indústrias frigoríficas em função do consumo mais comedido da população, em decorrência aí da segunda quinzena do mês, manteve esse equilíbrio e o mercado andando um pouco mais de lado. Então, por hora, esse cenário que a gente tem acompanhado, Sidney. Agora, com a virada do mês, a expectativa é que haja, né, uma melhoria de consumo no mercado interno. Então, pode ser que haja alguma certa mudança aí no cenário, mas por hora, a gente tem visto esse certo equilíbrio entre a oferta e a demanda. Essa forte onda de frio que atingiu várias regiões do Brasil no começo dessa semana, né? Isso pode provocar aí algum aumento na oferta de gado terminado em alguma dessas regiões? Sem dúvida, Sidney. Com essas geadas, né? Consequentemente, a pastagem deu uma boa queimada e aquele gado que ainda estava assim, já no momento da terminação, já foi para o frigorífico. A gente já observou uma oferta melhor em algumas regiões produtoras aqui do Brasil, mas por hora o cenário ainda é uma oferta um pouco mais comedida, ainda um pouco mais de lado, mas já apareceu sim, Sidney. Sem dúvida, teve impacto aí na semana passada, especialmente, né? Que a gente acompanhou aí um cenário mais a fundo aí das geadas no Brasil. No geral, né? Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais. Então, sim, teve um impacto no curto prazo. Agora, Tainá, já está chegando gado de confinamento em quantidade assim um pouco mais razoável, que seja suficiente para pesar no mercado? Sim, gente, já estamos acompanhando, né, uma oferta melhor aí de gado confinado, mas em função dessa oferta mais comedida aí do mercado doméstico, deu uma certa equilibrada aí. Os frigoríficos, eles conseguiram aumentar as escalas de abate. Em São Paulo, por exemplo, hoje as escalas estão em torno de 7 a 8 dias, então os frigoríficos não estão com tanto apetite. Então, por hora, assim, essa oferta ela foi suficiente para alongar as escalas, mas ainda não
em grande escala, né, para manter assim, uma escala maior, em função dessa oferta um pouco mais comedida. Vamos continuar acompanhando aí na próxima quinzena como é que vai ser essa evolução. Agora, como é que essa situação atual do boi gordo está influenciando o mercado do gado de reposição, Tainá? Sidney, na última semana que a gente acompanhou foi um cenário pressionado do lado do mercado de reposição, em função desse mercado boi gordo mais andando um pouco mais de lado, em algumas regiões deu um leve recuo, mas ainda segue mais firme assim, mais de lado. Mas por hora, em função das geadas, né, em função do capim mais seco e tudo mais, que impactou mais o pecuarista em segurar esses animais no pasto, o que a gente acompanhou foi uma queda aí de em torno de 1%, aí, considerando as médias de machos e fêmeas anelorados, em todos os estados monitorados aqui pela Scott Consultoria. O que a gente tem percebido é que a menor demanda nesse período tem sido pelas categorias, pelas fêmeas, né, em função do período, e a maior procura pelas categorias um pouco mais zeradas para colocar no giro mais rápido, né, para poder render mais rápido. Mas, por hora, o mercado está um pouco mais frouxo, acompanhando aí o cenário do boi gordo meio incerto, meio andando de lado, e também em função dessas geadas aí que deram uma boa impactada nas pastagens brasileiras. Tainá, normalmente o consumo de carne aqui no nosso mercado interno é maior no segundo semestre do que no primeiro, né? Essa regra, digamos assim, essa previsão, continua valendo agora para esse ano complicado de 2021? Sidney, a gente acredita que vai manter o mesmo cenário do ano passado. Segundo semestre, em função das festividades, final de ano, geralmente o consumo dá uma melhorada. E também do lado das exportações, também que dá uma boa enxugada aqui nas boiadas aqui no mercado interno, em função do Ano Novo Chinês, né? Então, as exportações são mais aquecidas ali para outubro, novembro, que quando a China dá uma boa acelerada nas exportações para atender o Ano Novo Chinês. Então, o que tudo indica até o momento é que o cenário deva se manter aquecido também nesse segundo semestre, acompanhando aí os anos anteriores. Ô, Tainá, você falou da exportação, né? O povo desse mercado aí está mais animado, né? Se animou de novo. Por que foi, hein? Os últimos dados, Sidney, mostram que a média de diária embarcada deu uma aumentada em torno de 1%, comparado ao mesmo período do ano passado, mas em função do dólar mais valorizado que a gente tem acompanhado, a cotação média da tonelada aumentou em torno de 32% e, consequentemente, a receita aumentou em torno de 33%, comparado ao mesmo período do ano passado. Então, esse dólar valorizado aí deu um bom ânimo e está com um cenário mais positivo, né? Para o pessoal que está vendendo agora. Ô, Tainá, mudando um pouquinho o rumo da prosa, né? O que está acontecendo agora com o mercado do milho aqui no Brasil? Sidney, em função das fortes geadas que a gente acompanhou nos últimos dias, a produção média estimada da lavoura de milho de segunda safra, a revisão foi para baixo. Tem algumas lavouras que a quebra vai estar em torno de 50%, tá? E também esse dólar mais firme é o que tem mostrado a firmeza do lado do mercado do milho nos últimos dias. Por exemplo, tomando como referência a praça de Campinas, a saca hoje de 60 quilos está em torno de R$ 102,50. Teve uma alta de 13%, né, nos últimos 30 dias e uma alta de 109% no acumulado dos últimos 12 meses. Mas por hora, as geadas e esse clima mais adverso tem impactado em lavouras segunda safra e o dólar mais valorizado nos últimos dias é o cenário que aponta essa firmeza do lado do mercado do cereal aqui no mercado brasileiro. Tainá, rapidamente para a gente arrematar a prosa, como é que está então o mercado do DDG e do DWG? WDG. O mercado na última quinzena, o mercado na última quinzena, a primeira quinzena agora de julho, foi um pouco mais frouxo, em função do farelo de soja na primeira quinzena do mês, ele foi um pouco mais frouxo acompanhando o mercado internacional, mas nosso levantamento dessa semana já aponta para o mercado mais firme, mais andando de lado, tanto que a maioria das usinas de etanol de milho tem grandes quantidades de DDG e WDG a partir de agosto, de setembro a outubro. Então, um cenário bem aquecido, acompanhou um pouco o cenário do farelo de soja na primeira quinzena, mas agora já deu uma firmada aí acompanhando o milho, o farelo de soja e também a soja em grão, que está com um cenário bem firme aqui no mercado interno. Muito bom. Tainá, queria agradecer demais, mais uma vez, a sua participação, né? Desejar sorte e felicidades aí nessa sua mudança para Rondonópolis e a gente continua aqui, né? Proseando como sempre. Obrigado, viu, Tainá? Grande abraço para você e manda um abraço para o pessoal da Scott também. Até a próxima.
Muito obrigada, Sidney. Muito obrigada a todos. Uma boa noite e até a próxima. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Pedro Costa. Tá certo, Sidney. Daqui a pouquinho, então, você volta também. Vamos agora, então, para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi magro e da reposição. Rapidinho, a gente volta em instantes. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E agora um alerta ao amigo pecuarista do Mato Grosso do Sul. A gente abre este bloco falando que pesquisadores da Embrapa registraram oficialmente a infestação de uma nova praga de pastagem. Esse aí na imagem é o cochinilha. O inseto foi detectado numa pastagem do Mato Grosso do Sul com toceiras amareladas e secas. Os danos são visivelmente significativos. Ainda não há informações sobre perdas. A praga ataca sugando as plantas, levando ao amarelecimento e secamento da gramínea. Técnicos da Embrapa de Campo Grande registraram a presença da praga num periódico científico. A identificação ocorreu conforme as características da fêmea adulta. A Embrapa faz um alerta também aos produtores para ter cautela, já que ainda não se sabe como controlar a praga, que pode prejudicar muito o capim. E agora vamos às informações do mercado do boi magro e da reposição. O estado paranaense registrou aumento de poder de compra no comparativo mensal. De acordo com o relatório mais recente feito pela Escort Consultoria, com baixa oferta de boiadas e mesmo com as geadas no estado nesses últimos dias, a cotação do boi gordo está 4,4% maior em relação ao mês de junho. Por outro lado, no mercado de reposição, considerando todas as categorias de machos, foi observado queda de 1,1%, puxada principalmente pelo garrote, que registrou uma redução de 2,5% em comparação ao mês anterior. Nesse mercado, a entre-safra contribuiu para um aumento de oferta de animais. Com alta do preço do boi gordo e queda na reposição, ao considerar a média das relações de troca de todas as categorias, houve um aumento de 5,6% do poder de troca no comparativo mensal para os invernistas e recriadores do Paraná. O destaque foi para o garrote, que apresentou alta de 7%. No mês passado, era possível comprar 1,41 garrote com a venda de um boi gordo, pesando 19 arrobas. Atualmente, compra-se 1,51. Uma vez que não é esperado uma saída grande de bovinos confinados para esse mês. O mercado do boi gordo paranaense deve seguir firme no curto prazo. A atenção deve ser voltada à reposição, que vem sofrendo quedas, principalmente devido à menor procura por animais mais jovens, uma vez que os pastos estão secos e sofrendo com o frio. E ainda na pecuária, agropecuária paranaense, as geadas registradas no início da semana no Paraná podem agravar as perdas na safrinha de milho no estado. Segundo o DERAL, o Departamento de Economia Rural, houve formação de cobertura de gelo até nas áreas mais ao norte do estado, em virtude da intensa massa de ar frio e seco. O boletim aponta que a ocorrência das geadas nas regiões de Campo Mourão, Cornélio Procópio e Francisco Beltrão atingiram as lavouras agrícolas, a maioria em fases de frutificação e maturação. Algumas dessas regiões ainda estão mensurando as perdas pelas primeiras geadas do ano, registradas no fim de junho. O DERAL também informou que 46% das plantações de milho safrinha do estado estão em condição ruim, ante os 18% registrados em igual período do ano passado. A maior parte dessas lavouras estão em regiões que tiveram novamente geadas esta semana. Entre os municípios paranaenses, os que têm maior porcentagem de lavouras avaliadas em condição ruim são Paranavaí, Cornélio Procópio e Francisco Beltrão. A possibilidade de que o fenômeno climático possa ocorrer novamente nos próximos dias preocupa os produtores. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. Fique aqui no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E as exportações de lácteos tiveram um crescimento de mais de 100% em junho em relação ao mesmo período de 2020. As vendas externas foram acompanhadas pelo projeto AgroBR, que é uma iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e da Apex Brasil, voltada para pequenos e médios empresários rurais.
Segundo o relatório da CNA, as exportações somaram 11 milhões e 200 mil dólares nesse mês, crescimento de 102,9% em relação a junho do ano passado. Os itens mais exportados foram leite em pó, queijos, leite modificado, leite condensado e creme de leite. Ainda conforme o projeto, os principais mercados consumidores dos lácteos brasileiros em junho foram a Argélia, Venezuela, Chile, Argentina e Uruguai. O projeto é um convênio entre a CNA e a Apex Brasil, voltado para a internacionalização do agro brasileiro. A iniciativa auxilia empresários do setor, viabilizando negócios internacionais para aumentar a presença de pequenos e médios produtores no comércio exterior, além de diversificar a pauta de exportação brasileira. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto que autoriza estabelecimentos fabricantes de vacinas veterinárias a produzirem imunizantes contra a Covid-19 e o ingrediente farmacêutico ativo. Tivemos um pequeno problema nessa matéria, mas vamos para o rápido intervalo. Na volta, nós voltamos aí com informações do mercado do boi gordo e as cotações desta quarta-feira. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Terra Viva, DBO na TV. Como a gente noticiou no bloco anterior, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto que autoriza estabelecimentos fabricantes de vacinas veterinárias a produzirem imunizantes contra a Covid-19 e ingrediente farmacêutico ativo. A informação é que, pelo texto, os estabelecimentos veterinários terão de cumprir as mesmas normas sanitárias e exigências de biossegurança exigidas dos estabelecimentos que produzem as vacinas de uso humano. A proposta também prevê que as instalações dentro de uma mesma fábrica destinadas à produção, envasamento, etiquetagem e embalagem e além de armazenamento de produtos veterinários sejam fisicamente separadas das estruturas industriais voltadas ao uso humano. Bom, agora quem está aqui de volta com a gente no nosso rancho eletrônico é o editor Sidney Maschio e ele já volta aqui com a gente. Sidney, é com você. Como é que ficou o fechamento do boi gordo nesta quarta-feira? Obrigado, Pedro. E com boa parte do Brasil ainda batendo queixo debaixo de tanto frio, a notícia principal desta quarta-feira é que, pelo menos por enquanto, na nossa Praça Boiadeira, ninguém viu nenhum sinal de alguma nova consumição que possa ter sido provocada aí pela ocorrência destas últimas geadas. E, por enquanto, a negociação continua muito equilibrada. Conforme já é da sabedência geral, e tem sido falado aqui dia sim e outro também, hoje, né, nessas alturas do calendário, quase ninguém mais tem boiada engordada reservada nas invernadas. E o que já seria, o que não seria nada fora do normal para esta época em qualquer ano, né? E mais ainda agora, nesse atual, que a gente está tendo aí uma das entre-safras mais apertadas do nosso passado recente. De qualquer maneira, o padecimento do comprador com a carestia de mercadoria já está tendo aí uma ligeira aliviação com a chegada no mercado dos primeiros lotes mais encorpados de animais terminados no confinamento. Mas o próprio dono do frigorífico já viu e está sabendo que não tem, nem vai ter gado sobrando em lugar nenhum do Brasil. E se a arroba agora está andando assim numa toada, digamos, um pouco mais compassada, né? É só porque o consumidor brasileiro continua vasqueiro e alongado do mercado por motivo aí de falta de dinheiro. A questão é que a demanda para exportação continua crescendo. E aí, com a oferta parecendo cobertor curto, né, que agasalha a orelha, mas deixa o pé descoberto, de certo que a indústria está preferindo pagar mais pela mercadoria para poder ter o que vender. Até porque lá fora o lucro é muito bom e certo, né? No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro. E repare bem, a companheira fazendeira, que 5 foram para cima e as outras 5 andaram na direção de descida da ribanceira. E para fazer a recitação desta relação para os amigos e para as amigas pecuaristas, eu peço novamente a participação na função do companheiro apresentador e jornalista Pedro Costa. Acompanhe. Começamos a lista de mudanças de hoje com as derriçadas do dia.
o boi escorregou em Três Lagoas e foi para R$ 288,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Os preços despencaram em Pelotas, no Rio Grande do Sul e também no oeste do estado. Nas duas praças, o quilo vivo do boi agora vale R$ 11,15. Se negociados por arroba, ambos valem R$ 334,50. Lá no norte do Brasil, quem quiser comprar fêmea em Paragominas, no Pará, vai desembolsar no máximo R$ 285,50. O boi também desvalorizou no Sudeste, no Triângulo Mineiro. Por lá ele está sendo falado a R$ 306,50. Agora vamos para as valorizações do dia. No sul de Minas, quem registrou a alta foi a vaca, que está valendo R$ 282,50. Na capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, quem subiu foi o macho, que está cotado a R$ 309,50. No noroeste paranaense, ele também registrou alta e foi para R$ 310,50. Lá no sudeste matogrossense, a fêmea arribou e foi para R$ 289,50. O preço do boi também subiu no sudeste de Rondônia. Por lá, ele está sendo trabalhado a R$ 298,50. Já no estado de São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, houve estabilidade nos preços. Nas duas praças, o valor do boi é de R$ 310,50, no prazo de 30 dias. Na hora da recitação da poesia caipira do dia, e o tema escolhido para os versinhos dessa semana é Onça e Outras Lidas. Então, vai ouvindo. No tempo que daqui até a Serra do Laçador era cheio de onça, o Zé Mendonça, filho do Chico Português, fez fama de ser bom caçador, valente e falante, sempre juntando gente na venda do seu Vicente para contar suas proezas nesta nossa redondeza e em outras naturezas. Eu não vou falar nada, mas essas histórias e glórias passadas são todas inventadas. E em vez de ser corajoso, como alardeia de si mesmo esse caboclo, o fato é que ele falseia a realidade e, na verdade, é só um grande mentiroso. É isso, gente. Esses versinhos que eu estou recitando aqui nesses dias estão publicados no meu novo livro, o Versinhos de Caipira Interou os Quatro, que já está correndo o chão do sertão na mão dos companheiros, das companheiras, boiadeiros e boiadeiras do Brasil inteiro. E se o amigo ou amiga quiser possuir um exemplar para dar de presente para algum parente ou adjacente, aproveitando agora o Dia dos Pais, né? Anota aí o meu telefone, que também é o WhatsApp. O número é 11 98 224 1807, 11 98 224 1807, ou então o meu e-mail, sidneymaschio@uol.com.br. Liga para mim, fala comigo, a gente proseia um pouquinho de boi, boiada e boiadeiro e negocia um livrinho. Um abraço para todo mundo e eu devolvo a vez de falar para o meu companheiro Pedro Costa. Tá certo, Sidney, uma boa noite para você e até amanhã. E o DBO de hoje fica por aqui, obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na quinta-feira com a reprise desse programa, às 6h30 da manhã e com um noticiário novinho em folha a partir das 7h25 da noite. Até lá!